Boa noite para você que está ligado na STV, canal 43.1. Está começando mais uma edição do Tocando de Letra. A partir de agora, as informações, os resultados do Campeonato Amador de Mojimirim, do Futebol Amador de Mojimirim, Futebol Amador de Mogi Guaçu e também as notícias do Mojimirim Esporte Clube. Hoje a nossa mesa repleta de convidados, falando aí da final da Copa Rural e que a Aparecidinha acabou levando o título. Enfim, muito futebol para você nessa noite de segunda-feira. Estamos ao vivo aqui na STV. Obrigado desde já pelo carinho da audiência junto com a gente, sempre tocando de letra. Começando então com os destaques dos nossos comentaristas. Eu começo com Daniel. Tudo bom, Daniel Santos? Boa noite, Eduardo Carinta. Boa noite aos amigos do Tocando de Letra. Tudo beleza. Boa noite ao João Banana, ao Jailson, nosso convidado que está aqui, já antecipando, né? Perfeito. Eduardo Carinta. E o destaque não pode deixar de ser o Campeonato Rural, que teve seu fim, e o bicampeonato do time do Aparecidinha, Eduardo Carinta. Muito bem, vamos falar bastante aí desta final. Algumas equipes estavam vindo aí extremamente fortes, mas o título acabou ficando aí para a competente equipe do Aparecidinha. Já vamos falar a respeito disso, dessa grande final também, que o Jardim Soares também esteve aí na luta, brigando pelo título. Enfim, e o destaque agora do João. Tudo bem, João? Boa noite. Boa noite, Carinta. Boa noite, Daniel, Jailson, a galera do Tocando de Letra. Meu destaque, infelizmente, é negativo. Mais uma derrota de goleada do Mojimirim Esporte Clube. E o início da primeira divisão também de Mojimirim, né? Seria um grande destaque também. Perfeito. Vamos falar dos resultados. Teve um jogo apenas, depois dos próximos jogos, enfim. Temos aí várias artes com a direção do nosso querido Ivan Kotsura. Ei, Ivan, firmão aí, né? Depois vamos falar das novidades também com relação ao campeonato amador aí da primeira divisão, que vão ser eleitos durante as partidas os jogadores. Novas novidades, segundo ele. Novas novidades. As novas novidades, né, Ivan? Mas vamos nessa. Vai ter aí um monte de coisa bacana aí que a gente vai estar comentando durante o programa. E hoje, no nosso primeiro quadro aqui, como destaque é a Copa Rural, eu peço aí que o Daniel apresente, já falou, mas apresente o nosso convidado de hoje, meu querido Daniel. Daniel que é do campo, né? Esse ano não foi artilheiro porque a turma não deu aquela chance. Zerou, rapaz. Não deu aquela chance boa, entendeu? Porque no passado a conversa foi diferente, né? No passado, aquela rede balançou daquele rural lá. Aquela rede no ruralzão deu aquela balançada boa. Esse ano aqui ficou meio assim, aí ó, não chegou o time na final. Mas fala aí quem é o nosso convidado no nosso primeiro quadro aqui, Daniel. Eu não balancei, mas ficou bem representado com essa final. E temos aqui o Jailson do lado, que já pode ser... O Jailson, ele faz parte aí desse quadro de jogadores do futebol amador, que já fez história e continua fazendo história. O Jailson é aquele atleta que já foi campeão da primeira, já passou por segunda, sempre está em grandes times. Então, chegou com muito mérito no time do Jardim Soares, que ninguém acreditava. Um time que chegou quietinho e foi só pela beirada ali, deixou Pombal, deixou Bocaina, deixou grandes equipes aí de fora, e eles tiveram aí esse mérito de participar da final, de fazer 2 bons duelos na final, e acabou ficando em segundo lugar da competição. Boa noite, né, Jailson? E aí, Jailson, tudo tranquilo? Bem-vindo aí. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês aqui, o pessoal que a gente conhece, tem uma boa amizade. Agradeço pelo convite e estar representando o time Soares aqui. Vamos falar, porque a realidade é essa. Hoje nosso destaque, sem dúvida, é para essa grande final. É o primeiro evento do futebol amador de Mojimirim. É um evento esse que reúne jogadores não só que atuam ou residem ou, de certa forma, estão na área rural, como também alguns jogadores da cidade. Enfim, é um campeonato que movimentou e chegou de forma surpreendente pelo que apresentou em termos de investimento, como nós falamos, né, Daniel? Algumas equipes, essa grande final entre o Jardim Soares e o Aparecidinha. Logo mais, depois no próximo bloco, a gente vai falar do campeão, mas nada melhor do que falar também daquela equipe que, como o Daniel comentou bem, chegou aí, não de forma desacreditada, porque eu acredito que o time Jardim Soares estava sempre ciente que poderia chegar, mas enfim, como uma grande surpresa. E como foi essa trajetória no Rural, Jailson? Conte para nós aí o Jardim Soares chegar até essa final. E foi muito bom que um time assim humilde, né?
desacreditado, principalmente de valores, né, que todo mundo fala. Mas foi uma equipe de amigos, parentes, né? Um chamou o outro ali para jogar junto. E no rural é a vontade. É a vontade, né? Hoje o rural você se vê um time corrido, aquele que corre mais ganha. Então, assim, o Soares ali nos jogos, ali principalmente as finais ali, correu um pouco mais, né? Principalmente contra a Bocaina ali, no segundo jogo, principalmente ali, superou. Tinha um na bola, já tinha 3 do time nosso marcando. Então, assim, foi a vontade de querer ganhar, de ir para a final. Já faz 5 anos que tem os times Soares e no 5º ano aí conseguimos ir para a final. Sempre parou na semis, né? Sempre chegou na semi. Aí esse ano aqui conseguimos chegar na final e foi um bom jogo. Maravilha. Daniel, pode ficar à vontade. Aí depois o João também. O que o Jailson pergunta para o nosso convidado. O que o Jailson comentou foi exatamente o que aconteceu. Eu participei desse jogo na semifinal e a vontade que o Jardim Soares... Você tinha comentado isso aqui. E eu falei isso daí no jogo e acabou fazendo a diferença. Se eu olhava o time da Bocaina, tecnicamente, se olhar jogadores, vamos dizer assim, o time da Bocaina era até melhor que o Soares. Só que o Soares, além dos valores que ele tem, assim, como o Jailson, como o Arley, como o Fofinho, e o Alan e tantos outros jogadores lá, os caras estavam com uma vontade, cara, que superou tudo. Então, o rural parece que tem esse negócio também. Conseguiu fazer um gol e aquela vontade deles, e aí o nosso time não conseguiu criar nada, então ele chegou assim com uma condição muito boa, mas muito boa mesmo. Agora eu queria perguntar para o Jailson, em relação, para mim uma das diferenças do Aparecidinha, foi que também a gente comentou aqui, é a relação do campo. O Aparecidinha dentro da casa deles é muito forte. E no primeiro jogo acabou fazendo a diferença com aquele placar. Para você, Jair, você acha que aquele primeiro jogo na Aparecidinha acabou fazendo a diferença para o jogo decisivo depois que vocês estavam em casa, vamos dizer assim, né? Lá na Aparecidinha, o primeiro jogo a gente sabia. Quem ganhasse ali tinha grandes chances de ser campeão no segundo jogo. Então ali na Aparecidinha ali, eles têm um imã ali que consegue fazer bons resultados ali. E nós ali pecamos bastante no primeiro tempo. O time acho que entrou meio desmotivado um pouco no primeiro tempo. Aí no segundo tempo conseguiu uma boa reação, jogar bem. Só que é os detalhes, né? Você errando algum detalhe acaba prejudicando o time. Então aí a gente saímos com um resultado um pouco elástico, né? E a Aparecidinha, para o segundo jogo, foi com uma vantagem muito grande. E mesmo o Soares jogando pelo empate, né? Mesmo nós jogando pelo empate, dois resultados iguais. No segundo jogo ali, o mérito para o Matheus ali, fez grandes defesas ali, um bom goleiro. Assim como o nosso também, o Alex, um grande goleiro também. Então, a final estava recheada de goleiros bons ali. Então, ou seja, o grande destaque era os goleiros. Os goleiros foram bem. Fecharam tudo. Ambas as partes. Agora, Jailson, conta um pouco pra gente, assim, como que foi essa relação? Tem o Eli lá, né, do Eli Gás, que é o treinador, é o cara que ajudava muito ali. Como que ficou esse segundo lugar ali? É lógico que todo mundo quer ser campeão, mas dentro das limitações do Jardim Soares, na minha opinião, foi um grande feito. Uhum. E como que fez a melhor campanha, né? Chegou na final com resultados... Com resultado, jogando por dois resultados iguais. Como que ficou ali essa situação? Do ambiente. Do ambiente, do pessoal, ficou satisfeito, ficou feliz? É lógico que no Brasil a gente tem aquele negócio do segundo, nunca... Parece que o cara é útil, existe, né? O cara não foi existe. Segundo, parece que o cara é útil. Mas assim, pelo contexto, pela situação, pelos times que eles deixaram para trás, eu acho que é muito válido uma comemoração. Sem dúvida. E nesse sentido, como que foi para o pessoal do Soares? A gente fica aquele gostinho amargo, né? A gente quer ser campeão, todo mundo, lógico. Chega na final, a gente quer ser campeão. Mas, assim, pelo que nós fizemos, principalmente na final, o último jogo, foi uma derrota, mas para nós foi uma vitória, porque o time superou, foi uma vontade a mais. Né? Nós tivemos uma vontade, que nem tivemos contra a Bocaina no segundo jogo, nós precisávamos de ver 1-0, nós conseguimos fazer o gol, só que dessa vez nós não conseguimos. Mas o gostinho ficou meio amargo para nós,
Porque chegamos na final. Mas agradecemos porque teve grandes times, Pombal, Bocaina. Você viu o time deles lá, meu Deus do céu, é campeão, né? O time era para ser campeão. Então, só que superou. Só que a gente colocou isso, né? Ó, chegamos na final, era o nosso propósito, né? Chegou, fizemos uma grande partida na final. Só que aí fica aquele gostinho, né, de derrota, né? Mas a gente consegue superar. Agora, ano que vem, vamos pensar e vir mais forte. O chopp desceu amargo. É, a coca. Uma coquinha, a gente vai uma coquinha. É que é uma situação, né? Tá tão próximo, de repente acaba passando, né, Jair? Não. Depois de uma luta, de uma recuperação, Não, só na reta final, né? E quando você tira, que nem, eles tiraram o Bocaina, assim como a Aparecidinha tirou o Pombal. Você cria um corpo, né? Você chegar numa semifinal com confiança e você fala, ó, dá para ser campeão. Conseguiu chegar até ali, Dá né? para ser campeão. E aí, mas assim, para mim, o primeiro jogo acabou fazendo um pouco a diferença, porque foi 3-1. 3-1. Aí esse resultado acaba que você buscar, você tem que sair naquele desespero. E aí acabou complicando, né? Foi o que eu vi ontem no time seus, tá? Eu achei um pouco de desespero mesmo, vocês queriam fazer o gol de qualquer jeito. Fala pra mim, isso te atrapalhou a tua equipe um pouco e eu achei que o gramado também estava prejudicando as equipes. Eu vi que vocês não estavam tocando muito bem a bola. Você acha que foram esses fatores que prejudicaram vocês? Sim, realmente, o campo estava um pouquinho mais duro ali, estava um pouco seco. Chove, né? Dificultou para os dois times também, principalmente para nós que ficamos bastante tempo com a bola no pé e dificultou um pouco para nós. E a gente não conseguiu finalizar muito também, né? Por causa de, às vezes tocava uma bola, a bola passava por cima do pé, por causa do campo, estava difícil, prejudicou nós naquele momento ali. Pelo fato do desespero também, né? A necessidade também. de fazer 2 gols. A gente precisava ir para cima, era mérito. Chegou uma hora que tinha quatro atacantes lá na frente, tentar o gol, ficou só 2 zagueiros mano a mano lá atrás. Foi os recursos que a gente tinha. Então a gente tinha que ir para cima. Se tomasse outro, aí a gente pensava, a gente pode tomar gol, senão vai complicar mais ainda. Então a gente ia para cima, mas confiando que a gente tinha que fazer 2 ali para tentar, pelo menos, empatar para nós fazer essa vitória, mas não conseguimos. E mérito para Cidinho, né? Conseguiu segurar bastante. Fez o bico. Foi com um resultado também bastante forte debaixo do braço, né? Não, 3-1 é um resultado complicado. 3-1 para você reverter. E o que o João falou aí, na hora que... Porque não adianta, você fica aquela conversa, ó, não vamos desesperar, vamos fazer o primeiro gol, e aí a gente... Mas não tem jeito, você já entra sabendo que você tem que correr atrás, e aí a adrenalina sua faz com que você... É bola para a área toda hora, chutando de qualquer jeito, finalizando da onde que não é para finalizar. Muita discussão também, eu vi muita discussão no seu time. E esse nervosismo... Isso ajudou muito, por causa do resultado que estava um pouco elástico, queira ou não... o time nosso ficou um pouco nervoso, sempre tem alguns jogadores um pouco mais nervosos, normal, mas aí acaba dificultando o jogo nosso. Então, e essa relação do desespero, depois que você começa a colocar atacante, aconteceu isso daí com a Bocaina contra vocês. Começou a entrar atacante. Só que aí você tira aquele pessoal do meio, aí você não tem quem leva a bola para aqueles atacantes. Aí você, pro final você acaba bagunçando tudo e não é o número de atacante que vai fazer a diferença ali para você fazer gol ou não. Mas foi válido. Né? Foi ótimo, foi uma experiência para alguns ali que ainda não tinha chegado nas finais. Então foi experiência para todos ali, né? E a primeira final também que eu disputo do Rural também, a sensação é diferente também, né? E é muito bom. E no Rural, você disputou outros campeonatos, anos anteriores? Fala um pouco agora do Jailson. Eu estava no Tucura, né? Os últimos 3 anos aí, nós fomos campeão com o Tucura aí, os 3 anos aí. E aí esse ano aqui, joguei o Rural agora, mais uma final. Ano passado estava no Martim, né? Ano passado jogamos o Martim, o Rural também, perdemos na semifinal. Um time bom também, né? Um time excelente do time do Martim Francisco lá. Aí saímos nas finais. E esse ano aqui consegui chegar na final ali com o Soares. Então já estava acostumado com o ambiente de final já, né, Jair? Isso aqui é minha quinta já seguida. Quinta seguida.
Por isso que tava aquela negociação pesada aqui, cara. Já estava nos bastidores, Nos né? bastidores. O pé tá já. quente ainda. Tá difícil, Por o isso homem que- tá chegando, vamos buscar o homem tá O chegando cara- toda hora em final, O ué. cara só chega em final, aqui nos bastidores, viu, Ivan? Umas negociações pesadas aqui nos bastidores. Convida o Xirek também, o Xirek está em todas as finais. É, tá campeão de tudo. Tava o Daniel, né, meu? Não, ô louco. Conversa E outro? dos bastidores foram fortes. Foram né? fortes aqui, Não, mano. e outra coisa, o Jailson ele tem um estilo de jogador que está acabando o futebol. Tem duas coisas que está difícil no futebol. Centroavante, por isso que eu, assim, ainda pesado e com quase 40 anos ainda estou jogando, porque Galera, aquele 9 ali, centralizado, está acabando. E os meia, clássico, igual o Jailson é. Então, se você pegar na cidade hoje, dá o que fazer para você achar um meia, para você no estilo do Jailson. Porque está acabando esses jogadores, não tem mais. Verdade. E o Jailson consegue, dentro daquela posição dele ali, ser o destaque de Mojimirim. Por isso que faz 5 anos aí. Além de jogar só em time bom, né? Sempre no Tucura, sempre Tucura, assim. Isso time daí também bom. facilita muito, né? É. E o mérito dele agora de ter chegado com o Jardim Soares, com um grupo ali, só de irmão ali deve ter uns 30, né? Ali a família é grande. A família é grande ali. Tudo gente boa ali também. Jailson, todo mundo que a gente tem a oportunidade de entrevistar aqui no Tocando de Letra e que se destaca na sua equipe, é o seu caso e tantos outros que já passaram por essa mesa, a gente pergunta como que surgiu essa questão do futebol, se tentou levar para o lado profissional, e o pessoal sempre deixa aqui uma história. Então a gente quer saber da história do Jailson a respeito disso. Eu comecei aqui no Mojimirim com 14 anos, joguei 2 anos no Mojimirim, depois joguei 1 ano em Osasco. Aí eu parei, eu fiquei 1 ano sem jogar futebol. Aí depois fui pro Independente de Limeira, fiquei 1 ano profissional ali. E fiquei 1 ano. Aí depois eu parei um pouco ali de jogar futebol, aí fiquei só no amador aqui. Certo. Aí fiquei nesse tempinho pra cá. Aí, graças a Deus, tudo. A gente vai caminhando, a gente toma outros rumos, né? Então. Sem dúvida. Mas futebol o futebol tem um- a gente continua, né? Futebol Para, é o né? lazer É o nosso, vamos dizer lazer, assim. né? Né? Porque eu falo pro pessoal, Eduardo, eu posso estar o mais cansado que for, mas parece que eu vou pro campo, eu vou para bater aquela bolinha, aquele negócio, parece que o estresse, todos os problemas que você tem ali, Renova, né, a energia. Você volta renovado. Então, às vezes, pra gente, o futebol ele é essencial, né? E eu vejo nesse pessoal aí que há muito tempo a gente acompanha, já jogamos juntos, no Santana, em vários clubes, né? Santana, Já time bom, né? Que a gente time tinha bom lá. também. No Interclubes. Eu comecei, foi o primeiro clube que eu joguei no Amador, foi o Santana. Jogamos junto com o Daniel, junto lá. Era um excelente time lá, eu lembro Todinho, Todinho. o Aquele Santana que Goleiro. campeão? Não, foi um que a gente perdeu acho que na semifinal, né? semifinal. Perdemos na semi. Mas era um bom Um grande time, time, também, né? O um Leles time forte, jogava Leles, Todd, Pelo time. não, era um time, aí Tilgão na zaga, Leandrinho, Poxa, Leandrinho. Adalberto. o Adalberto, É a base do time do João hoje, mais ou menos. é a base do João. É a base do jogo. Velho Arado tá tudo comigo agora. Não é mais ou menos isso, João? Mais ou Nós menos. ganhamos também um regional, né? Ganhamos com o Interclubes, único né? regional que a gente Jogou. jogou, né? Fomos campeão. Quer dizer, o único que a gente jogou, não. A gente jogamos, acho que 8. Mas o Zito ganhou 7 e nós ganhou 1. Em cima da... E era o Jailson fazia parte. No primeiro jogo da final eu fiz um gol também, que eu acho que era o Kleber, o goleiro Kleber. deles, né? E a gente foi campeão no Interclubes juntos também. Então a gente tem uma história bacana. É uma aí. história bacana. Uri- junto. Ele Agora na repito. meiuca e a gente ali na... Mas é aquele meia de criação, aquele que tá faltando pro futebol, como é que é esse meia clássico que você falou que o Jailson atua? O Jailson, além dele ter a qualidade do passe, ele é aquele jogador agudo, sabe? Ele não tem aquele negocinho só de passe de lado, ele é aquele jogador que pega e ele tem um contra um. Vai pra Que cima. está né? acabando no futebol. Tá acabando. O futebol hoje está muito burocrático, domina, toca. E o Jailson não, ele tem aquele negócio, ele tem uma característica, assim como eu tenho o cortinho na hora de finalizar, sempre que eu vou finalizar, porque geralmente os caras viram o rosto, viram o corpo, aí eu dou o cortinho e só o tapa, né? E o Jailson ele tem a pedalada. Então ele tem uma velocidade muito rápida ali de ir para cima, ele dá só uma pedaladinha, um tapinha aqui do lado e esquece que você não pega mais ele, que é muita força. E aí tem a qualidade de chute, chutador de primeira. Assim, que Tá faltando assim no seu time, né? Que não tem. Tá diminuindo faltando um pouco, matador. né? A velocidade diminuiu um pouco, Tá né? faltando, tá faltando. Você já tá com quantos anos? Eu tô com 33. Daqui 6 anos já tá vindo pro veterano meu no quarentão aí.
Eu tô anotando todo mundo aí. Tá faltando um gol no meu time. Muito bem. Tá então, nosso convidado no primeiro bloco. Apresentar o menino. Apresenta o meninão aí. O meninão tá jogador esse da aqui bola. Tem estilo já, é Não, já torce pra Olha o time cabelo, campeão. Já põe um penteado Foi no diferenciado. cabeleireiro lá e falou assim, ó, quer fazer um moicano aí. Então tá bom, jogador então. da vamos. bola. Apresenta aí o filhão aí, Jair. Aqui é o Murilão, né, Murilo? Fala joia lá. Manda um beijo pra mãe. Vai jogar futebol, Murilo? Aê. Já joga? Já gosto de futebol, gosto de brincar. né? O pai Nossa, quase não vai sincronia. incentivar, né, Jailson? Ah, o pai... A brincadeira é se só a tem bola. gosto, né? Se tem gosto, a gente leva, né? Se gosta, a gente leva. lógico. Aí eu levo eles no final de semana pra brincar uma bolinha, né? Junto, né? Com a galera, com o pessoal. Então ele gosta de estar junto. Parabéns aí pro filhão bonito aí. Obrigado. A gente quer agradecer aí, Jailson, a participação sua. Independente do título ou não, parabéns ao Jardim Soares, surpreendeu, fez um belo Obrigado. campeonato. Tirou o time do Daniel, né? Tá de parabéns. Eu pelo fiz que o gol aí, fizeram, ó. pelo- Fiz Os o caras gol dão ainda. risada lá. Não, e o Jailson fez o gol. E eu né? fiz o gol ainda. Olha lá os caras, meu, olha os corneteiros ali, velho. Você não tem noção que tem corneta ali, velho. Ali Fiz o tem gol corneta pesada. Fez velho. um gol em sobe, cima. Eu né? falei na maior tranquilidade aqui, entendeu? E outra coisa, o Daniel, no programa, ele disse exatamente o que o Jailson falou. É. Que o time parecia que tinha 3, 4 jogadores que saíam do nada para marcar. Isso é importante no momento que quer realmente Isso. passar, independente da qualidade ou não. E A principalmente- vontade é primordial no Atitude, futebol, né? atitude, Principalmente no rural. Principalmente o rural. Porque o rural, ele é o, falo pessoal, é o campeonato inglês dos futebol aqui, né? Porque tem a primeira e tal. O rural é campeonato inglês, é aquela pegada. pegada monstra. Até os árbitros deixa rolar um pouco Até mais. os árbitros, Ah. até os árbitros. O Mangueira, Eu até você está estranhei. jogando primeira, o cara rela, o Mangueira dá falta. No rural, o cara Levanta. dá aquela levantada, o Mangueira Cada- só aqui, ó. cada Segue o jogo. enxadada- É isso que eu ia falar. Cada enxadado que sai O de cara minhoca. veio e dá uma enxadada que levanta até a minhoca no negócio. Ó o Mangueira, ó. O Mangueira fala, levanta aí. Ontem foi o Pereira. O Pereira também deixou o jogo Pereira correr também deixou bastante. correr. E outra coisa, aquela situação da cordinha que eu falo pra você. Só tem a corda, aquela galera assim. O árbitro não vai ficar pitando tudo, né, Jailson? Ah, não apita tudo. Eu lembrei agora até o primeiro jogo, né? Fizemos do Rural, tinha um rapazinho, o Juninho lá, primeiro jogo, primeiro campeonato rural que ele disputa. Aí o primeiro tempo acabou, eu falei, ó, Juninho, é assim mesmo? O rural é assim mesmo, vamos pra cima. É assim mesmo, segue o Ele jogo. tá meio assustado. Ele tá meio assustado. Mas foi bom, foi um bom Você campeonato. põe a chuteira com cava de alumínio e vem, acabou. Sabido. Muito bem. Então tá aí, então, nossa primeira participação de hoje. Quero agradecer, Jailson, mais uma vez aí. Filhão, bacana. Agradeço. E parabéns aí pela campanha do Jardim Soares. Enfim, às vezes, como o Daniel comenta, é lógico, todo mundo que é segundo colocado, às vezes não é tão lembrado assim. Agora imagina aquelas equipes que não chegaram a ser segundo colocado, então. Acho que tudo tem aí... a sua- Investiram mais, né? Não, e investiram Muito pesado. mais, né? De forma pesada e acaba não chegando. Mas, enfim, parabéns mais uma vez aí, Jailson, e nós vamos ter aí outras oportunidades de estar falando com você aqui no nosso programa Tocando de Letra. Aí eu agradeço pelo convite, representando o Soares aqui, família Soares, né, que a gente fala lá. Legal. Que é tudo, Bacana. é uma família mesmo Isso é lá. bacana. Rapaziada, tudo amigo, agradeço muito. E as pessoas que estavam assistindo lá em casa, lá, os parentes, né, a família, a galera. Bacana. Um abração para todos. E agradeço muito. Se tiver outra oportunidade, a gente vem sim. Com certeza. Ele Pode tá até estar preocupado, todo mundo fica preocupado aqui. Ah, Você não, falou aqui- assim, ó, já faz as perguntas aqui e tal. Pra Ele mim, tava com medo, ele tava com medo de vir mesmo. Aqui é assim, ó, o negócio é assim, a gente tá numa resenha aqui, numa conversa de boleiro, né? O pessoal que... Sim, é bom. Principalmente o Daniel, o João, que é técnico, não é técnico, o João já tá outro nível. Tá? Jogador e técnico e eu sou corneteiro, entendeu? Aqui, porque todo o pessoal da imprensa que não atuou, pode ver, são os corneteiros, né, ó? Hã, Ivan? Mas tá bom também, tem que ter aquele pra dar aquela cornetada, né? E tem que comandar essa turma aqui. Então, é essa tranquilidade que é o Tocando de Letra, realmente. A pessoa fica à vontade e a gente vai conversando sobre futebol. Mas, obrigado. Pode Falar em cornetar, estão todos cornetando aqui que não estão achando a gente no Face. Deu um problema aqui, viu, gente? Então, rapaz, estamos só na TV hoje. Mas aí o programa vai estar Programa repetindo técnico. e de repente vai ter oportunidade de estar no Face aí, com certeza. Bom, a gente vai pro intervalo e volta já já com mais futebol amador e aí vamos estar falando aí do campeão, o Aparecidinha da Copa Rural. A gente vai e volta com mais Tocando de Letra. Daqui a pouquinho estamos de volta.
O governo do estado de São Paulo não para de trabalhar aqui na região de Campinas. E as estradas são um bom exemplo disso. Foi entregue na Bandeirantes uma 4ª faixa e 90 quilômetros de recuperação. Na Anhanguera, entre Americana e Limeira, 20 quilômetros de pistas adicionais foram concluídos. E em 2017, o complexo viário de Jundiaí foi inaugurado. O viaduto das Valquírias já está com obras avançadas. Em 2015, foi concluída a primeira etapa do anel viário Magalhães Teixeira, em Campinas. E em Piracicaba, o anel viário já interliga 4 importantes rodovias da região. A João Beira está sendo duplicada e recuperada de Amparo a Jaguariúna. E o corredor metropolitano Vereador Biléu Soares opera entre Campinas e Santa Bárbara. O trecho que liga Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara está em obras. Os terminais rodoviários dessas cidades já foram entregues. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Feirão de grandes marcas e preços imbatíveis é na Loja Evolução. Tudo em cama, mesa e banho, tapetes e cortinas, pelo menor preço. Facilidade nos pagamentos em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Se preferir, use o crediário próprio da Evolução, em até 5 vezes sem juros. Loja Evolução, aberta todos os sábados até às 4 da tarde. Evolução, Rua Conde de Parnaíba, 299, Centro Mojimirim. Papiro Livraria e Papelaria. Best-sellers, livros para todos os níveis escolares, material para escritório, escola, games, impressoras, suprimentos para informática, evangélicos, bíblias, bíblia para estudo, livros, DVDs, púlpitos. Vá conhecer a novidade. Papiro Store, sempre presente. Muitas novidades em utilidades para o lar, produtos de higiene descartáveis e uma infinidade de presentes. Papiro Store, livraria e papelaria. Servindo desde 1987 na Rua 15 de Novembro, 161 Centro, em frente ao Jardim Velho. 3806-4196. Pentagon, vista essa loja ao estilo que você quer. Masculino, feminino, infantil, surfwear, streetwear. Pentagon tem as melhores marcas, qualidade e tradição. Pentagon, put this story on. Se você está em uma área de risco de febre amarela e nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já tomou uma dose já está protegido e não precisa se vacinar novamente, desde que tenha o comprovante de vacinação. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, deverá ser avaliado pelo serviço de saúde antes de receber a vacina. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Camisa e Companhia. Camisas femininas, masculinas, polos masculinas, bermudas e polos femininas. Vá conhecer as novidades que a Camisa e Companhia recebe toda semana. Fabricação própria e numeração especial. Seja qual for o evento, festa, reuniões ou simplesmente o dia a dia, vá de Camisa e Companhia. Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Está precisando de água? Ligue então para 3862-0300 ou 3862-3725. Na Água Vida você encontra galões de água de 10 e 20 litros com a qualidade da marca Água Fria. Tá esperando o quê? Com o nosso Disque Entrega você é atendido no ato. Água Vida, Rua do Tucura, 390, Mojimirim. Bom atendimento e qualidade em primeiro lugar na hora de abastecer o seu veículo é no Auto Posto 2600. Mais de 20 anos de experiência, completa loja de conveniência e recarga para celular. Vá conhecer o sistema que gerencia sua frota. Auto Posto 2600, aceita cartões de débito e crédito. Pedro Botese, 2600, Mojimirim, 3806-4622.
Legal, estamos de volta com o Tocando de Letra e agora o destaque é o Rural. Nós vamos fazer um programa especial pro Rural. É o Rural. É o Rural, é final, pô. Campeão. Agora e depois é campeão. no final do programa aí vai ser uma tabelada uma atrás da outra. Agora começou uma ali. Olha lá. Olha lá, ó. Vamos lá, Aparecidinha bicampeão 2017, 2018. Vice-campeão Jardim Soares, já falamos com o Jailson. E os goleiros menos vazados foi o Matheus Carvalho, teve aqui, né? O Matheus, Semana do Aparecidinha semana passada, semana retrasada. Retrasado. Com 10 gols sofridos em 11 jogos, média de... Cara, o cara é goleiro. 1,01. 0,91. Não deu nenhum. Menos de um gol. Menos de um gol. Menos de 1 é isso. E o artilheiro é o Carlos Alexandre do Pombal. O 13 Pombal gols. que, né, 13 gols. com 13 gols. Eu não vi lá o Daniel Santos, nem no top 20. Tá, porque a turma não deu aquela... Hã? Esse ano. Esse ano. Esse ano. Quem vai apresentar nosso próximo convidado? João? Apresenta aí, João. Um grande campeão, nosso grande amigo Digo. Conta aí, Digo, como foi essa final aí? Campeão, Aparecidinha. O Arley deve estar pulando. Ali adora o Digo, amigão. Pô. Aí tá sem dormir até agora. Tá sem dormir até Eu agora. convidei ele pra vir aqui, ele mandou um abraço pra todo mundo, mas ele Um tinha abraço pro compromisso. Arley, parabéns, Arley. Parabéns, Arley. aí. Parabéns. Ele que indicou o Digo pra vir aí pra substituí-lo, falar por ele. Pediu pra você falar por ele. Representando ele e toda a equipe. Foi um feito difícil, né? Assim como já foi citado, uma equipe boa, qualificada, mas perto das outras faltava um pouquinho de qualidade e a gente acabou superando em termos de vontade, assim como o Soares também chegou na final por vontade, por ter um grupo fechado. Eu acho que isso é o que determina hoje o futebol. Vamos dar um exemplo aí do campeão paulista que foi o Corinthians. É um elenco que não é tão recheado, mas quando chega nas fases finais acaba surpreendendo. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente também. É porque principalmente pelo fato da campanha da equipe que vocês tiraram para chegar na final. Vocês já vieram realmente com mérito, assim, vocês esperavam isso? Afinal de contas, era a equipe que todo mundo dava já como a favorita ao título. E vocês foram lá e conseguiram dois excelentes resultados, né, Diego? Então, uma equipe difícil, né? Se for analisar, a gente não quer enfrentar numa semifinal, mas também não quer pegar numa final. Então, quando a gente teve a possibilidade de deixar para enfrentar o Pombal antes, eu achei mais interessante pegar o Pombal antes. Porque quando você elimina uma equipe do porte do Pombal, você acaba ganhando moral para chegar numa final e ser um pouco mais respeitado, certo? E o nosso time contra o Pombal tem números bons. A gente sempre teve números bons contra o Pombal, assim como o ano passado e esse ano também. Tivemos um resultado negativo no primeiro jogo contra eles, mas foi atípico, o nosso time sempre se comportou bem contra eles. E dentro de casa, que nem o Jailson falou, o fator casa nosso é muito forte. E aí foi isso que acabou alavancando a gente para as finais. Daniel? Boa noite, Digo, né? Mais conhecido aí como Aquiles, né? Mas falar Aquiles ninguém sabe quem é, né? Então é o famoso Digo. Muito boa noite. Para mim, uma Aparecidinha, mesmo o pessoal assim apontando o Pombal, até eu apontei o Pombal também como favorito, mas o Aparecidinha, ele era o atual campeão e ele teve um mérito também de manter praticamente a mesma equipe. Se eu não estiver enganado, acho que só perdeu o João, né, que era o zagueiro também que fazia uma grande diferença. Mas é nisso que eu quero chegar. No início da competição, eu achei o Aparecidinha meio assim, sabe aquele sentido, tipo assim, a gente já foi campeão, esse ano aqui a gente... E aí foi chegando da metade para o final do campeonato, parece que pegou o gosto ali pela competição de novo. E no jogo contra o Pombal, que ninguém acreditava, né? Quando surgiu esses confrontos aí, todo mundo apostou 100% no Pombal, a Aparecidinha mostrou todo o seu... Estava 100%, né? Estava 100%. Mostrou ali todo o seu poderio, né? E o Aparecidinha, na minha opinião, foi o que a gente comentou aqui, o goleiro o melhor hoje aqui de Mojimirim e da região, para falar a verdade. Aí tem o Digo, que faz a diferença nos chutes, principalmente dentro da Aparecidinha, né, Digo? Você fez, eu acho que quantos gols esse ano? Fiz 8 gols. 8 gols. O Digo que joga ali meia, ajuda ali os volantes, para um meia fazer 8, 9 gols, você vê que é uma importância nisso daí muito grande. Então, assim, no meu modo de ver, o Aparecidinha chegou assim muito
confortável, vamos dizer assim, para disputar a competição. Manteve a base, manteve seus principais jogadores, que era o goleiro, que era o Digo, que eram os atacantes. O Arthur, o Caio. Muito bom jogador. Então isso aí, na minha opinião, fez toda a diferença. Agora, Digo, a gente perguntou isso daí pro Jailson. Para vocês, o fator casa é diferente? É diferente. Quando você fala de casa, cara, é sua casa. Automaticamente você não vai deixar ninguém entrar lá e fazer o que quer. Né? Vamos pensar assim dessa forma. Pô, não vou deixar o cara chegar na minha casa e fazer o que ele quer. Ele vai fazer o que eu determinar para ele fazer. Senão, não. Qual que é a liberdade que você tem na sua casa? Entendeu? Então é o que eu sempre falei para os meninos, cara. Dentro da nossa casa a gente tem que ser forte. Não adianta eles chegar aqui e mandar na nossa casa. Não adianta. Independente de quem joga do outro lado. E outra coisa, o futebol é jogado. Independente do outro time que vai enfrentar. Tem qualidade? Tem. Nosso time também tem qualidade. Se não tivesse, não era campeão ano passado. Certo? Então, esse fator de ser campeão, você falou de manter a base. O nosso time, quando foi assinar todos os jogadores, a primeira coisa que eu falei para eles, só sai quem quiser sair. Porque eu acho que a forma mais legal de você deixar um time campeão e manter ele é você convidar o cara de novo. E dar credibilidade para eles. E os meninos do meu time não tem o que falar. São fenomenais. Quando chega nas fases final, eles se entregam mesmo, jogam mesmo, têm responsabilidade, têm qualidade. E foi isso que acabou dando esse suporte pra gente chegar na final e chegar forte. E enfrentar qualquer adversário. João? O Jailson estava falando um pouco antes pra gente aqui, pra você contar da história que você ganhou uma caneta de presente dele. Que história que foi essa? Olha lá, tá traíra, né, Jailson? Você é traíra, né? O Jailson fez questão de ficar agora no programa pra acompanhar aí, ó. O cara quer me zombar e ainda fica aqui ainda, sacana. Fala pra ele, você levou a caneta, mas levou o troféu também, né? Jailson, foi uma troca de favor. Você me deu uma caneta, eu levei o caneco. Então, tá aí. Houve essa caneta, então? Bique, como é? Acontece, no jogo a gente tá submetido a qualquer tipo de situação. Fazer o quê, né? Pra descontrair um pouco, né? Acaba fazendo parte, não tem jeito, né? Não tem como. Agora, eu digo, deixa eu perguntar pra você assim, ó. Essa relação que eu falei pra você, que eu achei vocês meio despreocupados com a competição, vamos dizer assim. O Arley, ele ficou fora um período. Depois o Arley chegou. Essa mudança teve a ver com o Arley? Na chegada dele ou não? Teve, cara. Não tem como falar que não teve. O Arley... Todo mundo conhece o Mojimirim, um excelente treinador e nos ajudou muito ano passado a chegar ao título. E esse ano ele estava com alguns problemas de saúde e não pôde acompanhar a gente no começo. E faz falta você ter um líder, faz falta você ter o treinador que te levou a um título. Independente se o auxiliar ficou, mas o Vardo é muito bom também como treinador, como auxiliar. Mas o Arley conseguiu tornar o nosso time útil pelo que tinha de peças. Assim como, se você for analisar o Pombal, a Bocaina, que são excelentes times, eu acho que faltou um pouquinho mais desse feedback de colocar as peças corretas dentro do campo. Porque teve muito jogador, tanto do Pombal quanto da Bocaina, que às vezes acabou não jogando muito e poderia ser mais aproveitado. E o Arley tem muito esse feedback do nosso time, que é um time novo, só que porém ele sabe utilizar as peças certas. E ele acabou agregando muito. Quando ele voltou, o nosso time alavancou e tivemos um resultado negativo só, que foi contra o Pombal, mas ele não estava. Ele estava assistindo. Depois dali, só resultado positivo. Eu digo, e assim, nessa reta final, principalmente com relação ao Pombal, porque tem equipes que, no caso do Pombal, fez uma campanha que não perdeu um jogo. E tava com um baita time, realmente, entendeu? Entre a semifinal e a final, nesses 4 jogos, qual foi o jogo que vocês falaram, não, agora eu acho que dá pra gente ser bicampeão? Nesses 4 jogos, teve um jogo em especial que falou, não, esse jogo aqui, porque eu imagino que foi uma pedreira essa semifinal, porque o Matheus aqui comentou com a gente que foi, entendeu? Deu trabalho pro Matheus. Super difícil. E aí você falou, nossa, pô, agora acho que dá. O que você me fala? Cara, quando essa experiência de reta final mesmo. Então, foi assim. Quando a gente empatamos com o Soares lá no último jogo para decidir os confrontos. A gente empatou com o Soares, não conseguimos impor um bom futebol e acabamos empatando dentro de casa.
e já sabia que ia pegar o Pombal. Então, a partir dali a gente já estava ciente de que deveria fazer mais, correr mais, ser mais convincente dentro de campo, porque dali não tinha como. Ou você elimina, ou você sai. Então não tem, você chega numa zona que, ou você ganha ou você perde, você vai embora para casa. E o bom é que o primeiro jogo foi dentro da nossa casa. Eu preferi ainda, porque às vezes você joga o primeiro jogo na casa do adversário, o adversário faz o resultado e como que você contorna depois? Difícil, hoje em dia o futebol, os caras jogam 4-1, 4-1, fecha a casa e ninguém entra. E aí foi o que a gente acabou determinando, vamos derrubar o Pombal, vamos tentar fazer o resultado aqui, uma vantagem boa pra gente chegar lá e segurar o resultado. E aí, num contra-ataque, numa bobeira deles, a gente acaba matando o jogo. E foi o que aconteceu. Vou dizer uma fatalidade do Maurício, que é um excelente goleiro, meu amigo, super parceiro, um cara excepcional. Aconteceu um lance atípico, que não acontece, a gente não vê todo dia no futebol. Eles acabaram levando um gol e a gente acabou aproveitando da situação e aí ficou mais fácil pra gente passar. E aí dali a equipe tomou uma... depois corpo, que, né? depois que a gente... Confiança. Não vou dizer que depois que a gente tirou o Pombal, a gente já ficou... muitos dos nossos atletas, não vou dizer que eu fiquei também, a gente fica um pouco mais confortável. Mas eu sabia que ia enfrentar outra equipe capacitada. Assim como se passasse a Bocaina, que também era muito boa. Mas passou o Soares, que também, pra mim, foi uma das finais mais difíceis que eu acabei jogando. Um time aguerrido, um time que não para de correr, você domina, tem 3, te pegando, não tem como. Então, assim, eu acho que valorizou mais a final foi ganhar do Soares, que é uma equipe muito difícil de se enfrentar, cara. Eu preferia enfrentar uma Bocaina ou até um Pombal na final, porque são jogadores técnicos, mais qualidade, deixam jogar. E já o Soares é mais aguerrido, mais força, mais pancada. O time da Bocaina era aquele time mais de cidade mesmo, sabe? Aquele era o jogo mais clássico, era um ou outro jogador só ali que corria e às vezes eu tinha até um pouco de dó de algum do Garcia, do Chiquinho, esses caras, do Sidley, eram os caras que corriam muito. E o resto da nossa equipe era mais cadenciada, tal, tinha aquele joguinho mais... E aí o que acontece? O time do Soares é o rural. É encarnado rural. Então, quando você joga contra esses times, é duro, cara. Porque você pode ter a técnica hoje, você pode ter a qualidade. Mas, se você enfrenta um adversário que ele não tem a mesma qualidade que você, só que ele tem mais vontade, e ele tá, assim, numa condição boa física, ele marca qualquer jogador. Tanto é que se você pegar hoje, assim, vamos dizer, o Amaral no jogo contra vocês, por exemplo. O Amaral parou recentemente de jogar futebol. Eu acho que ele está treinando hoje, ele treina mais do que até quando ele jogava, porque todo dia ele posta que ele está treinando e tal, então está num nível muito bom. Mas o que acontece? Nesse jogo, não conseguiu ser aquele diferencial, por quê? Pela vontade, pela determinação dos meninos. E ali, o cara pode ter a técnica, pode ser o melhor que for, que acaba dando trabalho, e é o time do Soares. Que valorizou muito a final, né? Não, valorizou muito. Eu acho que o nosso time chegou porque tem uma coisa também que no futebol é super importante. O nosso time se respeita tecnicamente e taticamente. Tem jogadores no nosso time que é essencial, tem que ter. Rafinha, camisa 5 nosso, corre para tudo quanto é lado, não tem como. O Léo, que é o lateral esquerdo, muito bom jogador, rápido. O Dil, que entrou nas fases finais, lateral bom. O Patrick e o Clodo, que são os zagueiros, firme, um rápido e um firme. Precisa. Arthur, nosso volante, pelo amor de Deus, Arthur joga demais. Na hora que o bicho tá pegando, ele põe a bola no chão e te faz jogar. Vai te deixando confortável. E aí você pega do meio pra frente, tem o Bruno, que joga do meu lado, um menino muito bom também, dinâmico, Breno e Caio. O Breno e o Caio correm pros dois lados. Eles faziam o que o Jorge Henrique fazia um tempo atrás no Corinthians, o que o Romero faz hoje, acompanha o lateral até o final. Então é difícil você achar num campeonato um cara que se submete a fazer isso. E quando você tem esse tipo de peça, você já acaba ganhando no time. Você já acaba ganhando com marcação. Dali já não vai passar. Você entendeu? Então, assim, são coisas que agregam. E os moleques têm o abacaxi, né, cara? Tem o pulmão. E às vezes é o que faltava nos outros times. Chegava no segundo tempo, opa, peraí. Assim como o time do Pombal, era um time mais experiente, mas de todos quem treinava era o Amaral. E o Paulo Henrique, acabou parando agora. Mas você pega, tem outros jogadores que estão numa idade um pouco mais avançada e acabam não aguentando o tempo todo. Tem muita qualidade técnica, mas falta um pouquinho no físico. Eu acho que isso acabou compensando a gente.
E no segundo tempo a gente tem uma arma que é o tal do Marinho, né, cara? Pelo amor de Deus. O menino entra e faz uma fumaça no jogo. Voa, né? 20 minutos ele faz uma fumaça. Ele consegue... Ele acabou fazendo a diferença desde a semifinal e Ou seja, então, uma das perguntas que eu queria fazer aqui, se o seu time tinha algum segredo e uma arma, era esse. Não vamos dizer Não que ele corre é... muito. Não vamos Corre dizer que muito, ele é... João. Porque faz a diferença, né, João, como Faz, técnico. opa, com Você vê que certeza. o time outro tá meio baleadão, você põe um gás novo ali. E o Marinho é um menininho que você olha pra ele, você não dá nada pra ele. Você fala, tá entrando uma criancinha ali no campo, porque ele é desse tamanho assim, ó. Mas assim, ó, contra o Pombal, por exemplo, tava 1-0 na falha do Maurício, ele entrou ali, eu acho que ele driblou até ele, saiu driblou um, driblou dois, ameaçou de bater, não sei quem que veio, deu um carrinho, cara. Deu mais um corte e fez o gol de biquinho lá de bico. Eu fiz um amistoso esses dias contra o Mogi e coloquei ele no meio do segundo tempo. Quase matou a zaga do Mogi. Esse menininho tem 18, 19 anos só, né? 19 anos. Não dá nada, mas corre. Querendo ou não, uma válvula de escape, né? Na hora que você mais precisa de sangue ali, de um a mais, você coloca um cara desse porte, o cara acaba com o jogo. É o que o Denilson fazia quando jogava, né? Entrava faltando 2, 3, 4 minutos e fazia uma fumaça. Não, na própria seleção, né? Você viu, veio 6 marcar ele aquela vez lá. E ele tem o feeling de fazer isso aí, cara. Só que às vezes a gente coloca ele num tempo inteiro, ele acaba não rendendo muito. Porque ele, por ser rápido, ansioso e mais moleque também, tem umas atitudes ainda de moleque, precisa amadurecer um pouquinho, então ele acaba ficando um pouco afoito. Então assim, quando você coloca ele com pouco tempo... Ele quer fazer tudo. Ele já quer. Aí quando você coloca ele num tempo maior, ele acaba extrapolando um pouquinho. Até contra o primeiro jogo, eu acho que o Soares, ele entrou no segundo tempo, já virou o segundo tempo. Eu virei pra ele e falei, pô, Marinho, calma, tem mais 45 ainda, calma, tem mais 45. Mas por quê? Porque ele só entrava com 10, com 15 minutos. Então assim, o cara se adapta a correr muito naqueles 10, 15 minutos. Eu falei pra ele, calma, respira, dosa um pouquinho mais. Então são certas coisas que ele vai acabar... adquirindo com o tempo, experiência, com quem ele for jogar, o cara vai acabar pegando feedback. Deveria jogar um ano com o Daniel Santos para aprender a fazer gol também. Mas esse ano o Daniel Santos, gol, não chegou muito perto não. Mas esse ano teve vários fatores. Mas e a Esperi, né? Esse ano foi vários fatores. Falando em Esperi, eu digo, a gente te conhece há muito tempo. Conta um pouco da tua história aí hoje, o que você faz, como foi a tua passagem pelo futebol, que eu acho que você parou muito cedo, que você já teve comigo, a gente foi para vários times aí, você poderia estar hoje alto, né? Profissional de alta qualidade, né? Conta pra gente a tua história aí, como foi, de onde veio, para onde vai. Então, assim como o Jailson, eu comecei no Mojimirim também, né? Fiz a minha base no Mojimirim, aí depois fui para Santa Cruzense, jogar até... Queria mandar um abraço pro Regis aí, que foi um cara que me ajudou muito. Não sei nem se ele está assistindo, mas tem que ser lembrado. E me levou para Santa Cruzense, acabei pegando experiência profissional lá. Aí de lá voltei para Mogi, fui para Itapirense. Aí de Itapirense fui para Taquaritinga. Aí Taquaritinga eu resolvi parar, resolvi estudar e voltar para o futebol de outra forma. E hoje sou formado, sou professor, né? E trabalhei depois como formado no Mojimirim. Fez estágio lá na preparação. Fiz estágio de preparação com o Matheus Cimoso também, um excelente profissional. O Matheus me ajudou muito, devo muito ao Matheus de conhecimento. Me abriu portas que pessoas não iam abrir, agradeço ele. E aí depois fui pro Guarani, né? Tive uma oportunidade de trabalhar no Guarani com o Claudinho Clabundi, que hoje era auxiliar do Mojimirim. A gente fez uma comissão boa lá. Cheguei no Guarani no 15, na preparação física, aí do 15 fiquei um ano, a gente foi bem, chegou em umas fases boas, saímos pro Corinthians, aí depois assumi o Sub-17, acho que um mês mais ou menos, aí o Ângelo Furoni, que hoje era, né, não sei se é ainda, treinador do Mojimirim, e ele era do 17 e ele assumiu o 20 do Guarani, e aí ele me pediu como preparador do 20 pra gente fazer uma temporada na Taça, e a gente foi até a Taça e foi uma campanha, que nem eu estava falando pro Banana aqui nos bastidores, foi uma campanha muito boa. Saímos pro Atlético Paranaense na segunda fase e nos pênaltis. A gente estava ganhando o Atlético Paranaense de 2-1 até os 37, 38 do segundo tempo. Aí, numa fatalidade, num erro fútil do lateral nosso, que era o melhor lateral da Copa São Paulo passada, que era o Weasley,
que jogou no Batatais contra o Corinthians. E ele foi tentar fazer uma jogada, assim como todo mundo tenta, e acabou dando azar. Tomamos um gol no final do jogo. Aí o Marcos Iazinski, que era o Marcão lá que jogou no Palmeiras, o treinador, foi inteligente, colocou um goleiro de 2,10, pegador de pênalti, no final do jogo, e aí acabamos saindo fora do Matação São Paulo, numa fatalidade, mas saímos de cabeça erguida. Um time que foi construído em 8 meses, a gente conseguiu montar um time em 8 meses e fazer uma campanha muito boa. Jogamos contra o Criciúma, contra o Fernandópolis, contra o Madureira, saímos invicto, não perdemos para nenhum. Então, assim, é aí que eu falo para você que o futebol, às vezes, ele te surpreende de forma negativa. Porque a gente fez uma campanha, se você for analisar, excepcional, assim, a Taça São Paulo é muito difícil. Porque às vezes você disputa 4 jogos, você pega times bons, no último você pega um time, às vezes, regular e acaba perdendo, ou acaba saindo nos pênaltis. Assim como aconteceu com o Palmeiras, que era um excelente time na Taça São Paulo e acabou perdendo nos pênaltis. Foi. Então, assim, e aí foi numa crescente boa. Hoje eu voltei para Mojimirim. Lá na academia, né? Preparação física. Trabalho na Rehab, até queria mandar um abraço para o Alexandre aí, que é meu patrão, que me cedeu o horário aí para a gente estar conversando aqui na Rehab Fit. E também dou personal, tenho minha consultoria, trabalho com personal, com atletas de alto rendimento, terceira idade e outras situações. E tô tocando a vida. Surgiu algumas possibilidades de voltar pro futebol, mas... Hoje você está com quantos anos? Tô com 27 anos. Novo ainda. Tô com 27 anos. Dá pra jogar ainda. Opa! Não, E hoje, pela qualidade dá pra jogar. Pô, dá pra jogar ainda. Mas tem que treinar muito. Inclusive, ele está preparando o Nandinho para a volta ao futebol, né? Então, isso Nandinho. era meus bastidores, mas já que o Banana falou, a gente tá numa preparação com o Nando aí. Queria mandar um abraço pra ele. Amanhã tem treino, viu, Nando? Prepara aí. E a gente... O Nando que acertou na Santa Cruz, né? Isso, não. Santa no Cruz. Amador, mas acho no Amador. Mas ele tem algumas solicitações profissionais Profissional, aí, pode ah, ser que ele tá. não jogue. Entendi. O Nando que sempre rodou, né? Também vários clubes No aqui Corinthians, do no interior, Internacional. Atibaia. O último clube que eu vi ele, acho que ele estava no Atibaia, depois Tava no Itumbiara, cara. no Tumbiara. Itumbiara. Nandinho, bom zagueiro. Ou seja, muita galera, muito jogador bom. Foram mesmo, todos né, cara? jogadores nossos do Clube Mogiano, né? Agora, A gente tinha uma grande equipe também que ganhava Sim, tudo aí. sim. Agora, futebol, você trabalhar em futebol profissional é difícil, né? Igual assim como o Diego, eu também tive essa experiência. E o futebol hoje, ele tá meio loteado, né, Diego? Não é a campanha, não é o profissional hoje que faz a situação. Por exemplo, é o cara que chegou ali com condição de manter, de pagar, e aí se muda tudo sem essa de... porque assim, o trabalho, eu acompanhei o Diego pelo Facebook, né? Então eu estava acompanhando sempre o Guarani através das suas postagens, porque a gente torce, né, para todos os amigos, para todos os mojimirianos que dê certo, né? Igual o Fabinho Guerreiro tá na seleção e tantos outros aí que a gente... O Fabinho também é um cara que me ajudou muito no Guarani, cara. Preciso ressaltar isso. Até mandar um abraço para ele, que ele deve estar em Mogi, não sei se ele está de férias ainda. Tá. O Fabinho chegou no Mojimirim, Guarani. Desculpa, no Guarani, ele me abraçou de uma forma que nenhum profissional lá dentro me deu oportunidade. Tinha livre-arbítrio de ir, assistir treino, me ajudou muito em questão de conhecimento, colhi muita informação com o Fabinho. Cara, para mim, um dos melhores do Brasil. Bem estudioso, né? Muito estudioso e um cara muito bom, correto, coerente. Então, assim, eu admiro 2 profissionais hoje no mercado. O Fábio Massagerian, que é a seleção, e o Fábio que, aprendi muito com ele. Seleção também feminina. Seleção também e seleção feminina. Isso mostra que tem muita capacidade, né? Essa qualidade do pessoal de Mojimirim, né? Pessoas como você e tantos outros aí que estão nessa luta, às vezes, se de repente, não é que não deu certo, porque futebol é complicado. E chega um momento que a pessoa tem que fazer como você, tomar uma atitude e decidir uma outra carreira. E nada melhor também do que os bastidores, trabalhar no futebol, né, Daniel? Que Tá no é meio, a paixão. né? Tá no meio que gosta, É uma né? paixão, e fazer o que gosta e de uma forma profissional, né? Vamos fazer o seguinte, o Diego dá pra ficar com a gente aqui até o final do programa, viu, Diego? Beleza. Eu acho que o assunto hoje, Copa Rural, parabéns aí, Aparecidinha, parabéns, Arley, Digo, parabéns à equipe, entendeu? Jailson, que teve com a Jailson, gente. com certeza. Enfim, é o primeiro título do início do Amador de Mojimirim, que é a Copa Rural, por isso esse destaque tão grande no nosso programa Tocando de Letra. Mas a gente vai fazer um intervalo
e volta já com uma sequência de resultados, classificação do Campeonato Amador de Mojimirim que começou. A gente vai falar também do Mojimirim, que infelizmente, né, deu uma goleada. Normal. Eu acho que o assunto também, essa questão de o primeiro tempo, o Banana falou que estava voando, o segundo estava morrendo. Então tem toda essa situação que é difícil, tem, né, a equipe trabalhar isso aí, porque tem que estar... Aí eu acho que entra muito essa questão que o Daniel hoje tem essa experiência, o próprio Digo da preparação física. Eu acho que é tudo. Hoje o futebol, é óbvio que a gente gosta daquele futebol arte, a gente vai falar isso de driblador e tal, mas você percebe que a força física e aguentar até o final é o que faz a diferença. Então a gente volta já falando desse e outros assuntos também do Amador, intervalo, e já estamos de volta com o Tocando de Letra. O governo do estado de São Paulo não para de trabalhar aqui na região de Campinas. E as estradas são um bom exemplo disso. Foi entregue na Bandeirantes uma 4ª faixa e 90 quilômetros de recuperação. Na Anhanguera, entre Americana e Limeira, 20 quilômetros de pistas adicionais foram concluídos. E em 2017, o complexo viário de Jundiaí foi inaugurado. O viaduto das Valquírias já está com obras avançadas. Em 2015, foi concluída a primeira etapa do anel viário Magalhães Teixeira, em Campinas. E em Piracicaba, o anel viário já interliga 4 importantes rodovias da região. A João Beira está sendo duplicada e recuperada de Amparo a Jaguariúna. E o corredor metropolitano Vereador Biléu Soares opera entre Campinas e Santa Bárbara. O trecho que liga Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara está em obras. Os terminais rodoviários dessas cidades já foram entregues. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Feirão de grandes marcas e preços imbatíveis é na Loja Evolução. Tudo em cama, mesa e banho, tapetes e cortinas, pelo menor preço. Facilidade nos pagamentos em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Se preferir, use o crediário próprio da Evolução, em até 5 vezes sem juros. Loja Evolução, aberta todos os sábados até às 4 da tarde. Evolução, Rua Conde de Parnaíba, 299, Centro Mojimirim. Papiro Livraria e Papelaria. Best-sellers, livros para todos os níveis escolares, material para escritório, escola, games, impressoras, suprimentos para informática, evangélicos, bíblias, bíblia para estudo, livros, DVDs, púlpitos. Vá conhecer a novidade. Papiro Store, sempre presente. Muitas novidades em utilidades para o lar, produtos de higiene descartáveis e uma infinidade de presentes. Papiro Store, livraria e papelaria. Servindo desde 1987 na Rua 15 de Novembro, 161 Centro, em frente ao Jardim Velho. 3806-4196. Pentagon, vista essa loja ao estilo que você quer. Masculino, feminino, infantil, surfwear, streetwear. Pentagon tem as melhores marcas, qualidade e tradição. Pentagon, put this story on. Se você está em uma área de risco de febre amarela e nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já tomou uma dose já está protegido e não precisa se vacinar novamente, desde que tenha o comprovante de vacinação. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, deverá ser avaliado pelo serviço de saúde antes de receber a vacina. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Camisa e Companhia. Camisas femininas, masculinas, polos masculinas, bermudas e polos femininas. Vá conhecer as novidades que a Camisa e Companhia recebe toda semana. Fabricação própria e numeração especial. Seja qual for o evento, festa, reuniões ou simplesmente o dia a dia, vá de Camisa e Companhia. Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Está precisando de água? Ligue então para 3862-0300 ou 3862-3725. Na Água Vida você encontra galões de água de 10 e 20 litros com a qualidade da marca Água Fria. Tá esperando o quê?
Com o nosso Disque Entrega, você é atendido no ato. Água Vida, Rua do Tucura, 390, Mogi Mirim. Bom atendimento e qualidade em primeiro lugar na hora de abastecer o seu veículo é no Alto Posto 2600. Mais de 20 anos de experiência. Completa loja de conveniência e recarga para celular. Vá conhecer o sistema que gerencia sua frota. Alto Posto 2600. Aceita cartões de débito e crédito. Pedro Botese, 2600, Mogi Mirim. 3806-4622. O governo do estado de São Paulo não para de trabalhar aqui na região de Campinas. E as estradas são um bom exemplo disso. Foi entregue na Bandeirantes uma 4ª faixa e 90 quilômetros de recuperação. Na Anhanguera, entre Americana e Limeira, 20 quilômetros de pistas adicionais foram concluídos. E em 2017, o complexo viário de Jundiaí foi inaugurado. O viaduto das Valquírias já está com obras avançadas. Em 2015, foi concluída a primeira etapa do anel viário Magalhães Teixeira, em Campinas. E em Piracicaba, o anel viário já interliga 4 importantes rodovias da região. A João Beira está sendo duplicada e recuperada de Amparo a Jaguariúna. E o corredor metropolitano Vereador Biléu Soares opera entre Campinas e Santa Bárbara. O trecho que liga Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara está em obras. Os terminais rodoviários dessas cidades já foram entregues. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Tem assuntos aqui nos bastidores que não podem voar. Então fica tudo assim. Tem coisas aqui que tem que ficar aqui. O João tá em choque. É só. Ó, o Ivan dando risada lá, rapaz. É brincadeira. Ô, Ivan, agora senta na cadeira aí, meu filho, porque agora você vai trabalhar. Isso, garoto. Você viu como é que você faz o negócio aqui? O programa ao vivo é isso aí. A gente fala, às vezes, né? Então, vamos então agora com os resultados do futebol amador, começando com o futebol amador de Mogi Guaçu. Um abraço pra galera de Mogi Guaçu que acompanha a gente. Quero mandar um abraço pra todo o pessoal, pro meu amigo Antônio Pobrinha. Ele tá ligado com a gente aqui, mandando um abraço. Vamos lá então, Amador Série A 2018, Mogi Guaçu. Os resultados na tela: Nova Alvorada 2, Famílias 9, cara. Até dá um negócio, né, rapaz? Mas vamos lá, vamos seguir. Ipiranga e Itaqui 1-1, tem que seguir, né, Daniel? Mas 9, parece futebol de salão. LE Monitoramento 0, Comercial 1, Paulista 5, Bandeirantes 2, até aí normal, 5 também o Santos leva também. Não esquenta a cabeça não, Bandeirantes. Até o Santos leva de 5 e o Mogi também. Vamos lá. Juventude 0, Corinthians 2, o Corinthians começa uma recuperação. O Corinthians ganhando? É, meu querido, é assim. E Pepinheiros 2, Santa Terezinha 0, esses os resultados do Amador da Série A de Mogi Guaçu. E a classificação está na tela para você. O Itaqui está liderando com 19 pontos. É o Everton, né? Everton Bombardo. O Everton lá comandando a equipe do Itaqui. O Comercial em segundo, encostando com 17 pontos. Paulista com 16, junto com o IP Pinheiros. Depois veio o Ipiranga com 15. Família Souza
está com 7 pontos, o mesmo número de pontos que o LN Monitoramento. Bandeirantes, meia dúzia. O Corinthians já não é mais lanterna, já está lá começando. 4 pontos, junto com o Santa Terezinha. O Juventude com 3 pontos. E o Nova Alvorada está na lanterna do Amador da Série A de Mogi Guaçu com 2 pontos. E agora, na sequência, a próxima rodada que acontece no final de semana. O Itaqui encara o Paulista, o Corinthians pega o Nova Alvorada, o IP Pinheiros, o Juventude, Família Souza encara o Ipiranga, o Bandeirantes enfrenta o LN Monitoramento e o Comercial encara o Santa Terezinha. Tá aí para você de Mogi Guaçu os resultados, a classificação e a próxima rodada do Campeonato Amador. Clássico, hein? Tá aqui Paulista. Tá aqui Paulista. Valendo a liderança, né? Não só a liderança, como também acho que uma rivalidade que existe há muito tempo lá dentro do Guaçu, né, Daniel? Há muito tempo essas duas equipes aí disputando as finais, né? Então... E o Digo, jogou no futebol do Guaçu, conhece alguma coisa lá? Daniel? Joguei pelo Família Souza, você falou que fez de o 9. 9? Isso, do CRI lá, dos meninos, o Bauru na época jogava. Um time muito bom mesmo, uma molecada muito boa, é um time novo também. Time bom, o time do Família Souza é um time de chegada também. Muito bem. E o Campeonato Amador de Mojimirim começou de um jeito diferente. Começou com uma partida. Depois a próxima partida vai acontecer só... Dia 20. Por que não fez tudo dia 20? A pergunta é minha. Estranho, né? Alô, Ivan no pique. Por que não fez tudo dia 20, Ivan? Hã? Então, aí o Ivan quer mostrar a classificação. Já tá o líder. Tá lá o líder. Jardim Europa fez um jogo, ganhou. Jardim Europa 3, UFC Vila Maria 1. O UFC entrou no ringue, mas não deu aquela pancada. Jardim Europa. E agora as próximas rodadas, então, só pro dia 20. Então, depois no outro programa a gente vai falar da próxima rodada. Tem tempo ainda. Ah, tem bastante tempo, é. Dá tempo de fazer. Já deixa a arte pronta, viu, Ivan? Dá tempo aí, então. Mas tá aí, começou o Campeonato Amador de Mojimirim com algumas novidades para eleger o melhor jogador, enfim. O João pode falar a respeito disso aí, João? Agora a Sueli criou um jeito, a nova novidade, segundo falaram, né? Nova novidade. Todo jogo vai ser eleito o melhor em campo. Então vota os treinadores, o juiz e o capitão de cada equipe. Vota-se no adversário, certo? Pela Vila Maria foi o Duá eleito. E pelo Jardim Europa, o Negueba foi eleito o melhor em campo. Agora, para mim, o destaque maior do Jardim Europa é o Murilo, atual segundo goleiro do Mojimirim Esporte Clube, assinou para o Jardim Europa. Ele pode jogar porque ele não está assinado como profissional. Certo. Então é o destaque do Jardim Europa, o Murilo, que é o segundo goleiro do Mojimirim Esporte Clube. E esse início de primeira divisão, Daniel, e os bastidores? Olha, é assim, sempre os favoritos Nós aí... temos alguns bastidores aqui também. Os favoritos ali você já vê, né? O time do Ivan Kotsura vem muito forte, aí você pega o time do Santa Cruz aí que está investindo muito esse ano aí, que há muito tempo não ganha. O Arley é uma história... Tem mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos sem ganhar. Santa Cruz. O Arley ele é o dirigente, né? O técnico é o Marquinhos. 18 anos, se eu não me engano. O último título foi em 99. O último título eu 18 estava fazendo pela rádio. Foi em 99. 99. Ganhou 98, 99 e depois não ganhou mais. Aí encerrou. E nessa longa caminhada, você vê o Arley já bicampeão no Rural, se bem que ele delega ele não a é função treinador, de né? Ele põe treinador, o Marquinhos um grande pé frio. Sacanagem. Mas Olha a cornetagem. Não ganha do Bombarda há muito tempo, mas nem no Paroímpa não ganha do Bombarda, não sei o que acontece com o Olha, Marquinhos. que gente boa, acompanhando a gente. Não falei da índole da pessoa. Uma pessoa boa, mas é um pé frio danado. Não pode falar isso aí. Não ganha nada do Bombarda, eu nunca vi um negócio o desse. cachorro sentado tá difícil Tá feio, ganhar né? mesmo. Tá difícil. E assim, a gente fala pé frio porque sempre tá com boas equipes na mão, né? E não ano passado, ano retrasado, sempre montes. Agora esse ano aqui promete, hein? Porque os caras estão abrindo a carteira lá sem dó. Então, na minha opinião, já tem algumas equipes que acabam vindo aí. Você pega o Vila Chaib, que já vem numa estrutura muito boa. Mesmo o Jardim Europa, que é o atual vice-campeão, Jardim né? Europa, vice-campeão, manteve uma base. Aí você tem o Tucura, você tem o Santa Cruz, você tem ali o Garcês também, que sempre consegue montar equipes competitivas. E tem essas novas equipes aí que estão chegando, que é o Grêmio Mojimiriano, você pega aí o UFC, essas equipes que, por não ter o número de time correto, alguns times desistiu, né? Olha lá, Nova Santa Cruz, tem a Fúria. Você pega Amigos, você pega o MW, que já disputou,
Vila Maria. Então você pega algumas equipes que vai ser, o Fúria mesmo, é novidade na primeira, porque foram equipes que foram assim, obrigadas a subir por não ter as equipes ali para disputar a primeira, tiveram que subir todas essas equipes. A primeira divisão é um campeonato duro, é um campeonato forte. Vamos ver aí essas equipes novas aí, como que vai se comportar O Digo vacinou para alguém na primeira? Eu sou atleta do Ivan. Meu Ô treineiro. Ivan, você também tá com o time, hein? Mas é o time a ser batido, Ivan? Você sabe que isso não foi não lá, já saíram fora. Ninguém quer ser o time a ser batido. Não, nosso time é simples e humilde. É uma molecada boa, viu? Molecada boa. É uma molecada boa. É um elenco jovem, o intuito do Ivan acho que era montar isso. Um elenco jovem bem competitivo. Bem competitivo. Temos jogadores muito bons ali. Legal. Agora, na minha opinião, esse primeiro jogo acabou matando a estreia da primeira divisão. Porque você espera a primeira divisão como um evento mesmo, vamos dizer assim. Porque aí você tem a final do Rural, todo mundo tá olhando pro Rural. Ligado lá, né? Ligado, aí de repente vem só um jogo que... Ivan, você que é o que vive o amador, Ivan, por que esse negócio de um jogo só também? Eu não entendi isso, né? Acho que isso aí foi esquisito, né? Poderia ter começado com um clássico, que se eu não me engano, na segunda rodada vai ser Santa Cruz e Tucurense, se eu não me engano. A primeira rodada, dia 20, é Santa Cruz e Tucurense. Que seria a continuação da primeira. Poderia ter sido o jogo de abertura, ou então Tucurense e Jardim Europa, que foi os finalistas do ano passado. Mas não tem problema, canal tocando de letra aberto para que de repente alguém queira falar alguma coisa, porque teve um jogo só separado. Nosso tempo é curto, a gente pediu meia hora e mesmo assim você vê, o João ainda nos bastidores, eu acho que hoje a gente vai ter 1 hora. Eu falei, não vai. O negócio... Tem mais. Vamos então falar de veterano, na tela o veterano. Começando aí com a classificação, porque os resultados quem fala é o João. E eu quero destaque para o jogo. Ele é o treinador. Ele treina. Santa Cruz lidera, vou falar a classificação primeiro, para dar aquele depois você vê na sequência, né? Claro. Pode ser. Ó, o Santa Cruz lidera com 9 pontos, o Vila Dias e o Unidos tem 7, Metal 3 com 6, Nova Santa Cruz com 5. Pô, agora que eu cheguei na Tucurense com 3, Unidos do Mirante com 3, Martim Francisco com 3, Unigê e Floralto não pontuaram. Os resultados que chegaram a essa classificação, meu querido João. Unidos do bairro Garcês 2, Nova Santa Cruz 2. A Tucurense perdeu de 2-1 para Santa Cruz. Floralto perdeu de 3-0 para o Metal 3. Unigê 1, Unidos do Mirante 2. Martim Francisco 1 e a Vila Dias 2. Todo mundo que jogou como fora de casa parece que ganhou, né? Só teve um empate aí. Os mandantes foram desagradáveis. Foram os vitoriosos. Rapidamente, João, naquele pique, o que aconteceu com a Tucurense? Não aconteceu nada. Santa Cruz... Aquela pergunta já básica, foi né? Assim, o primeiro... Olha lá o Ivan. O primeiro tempo só deu a gente, Tucurense. Terminamos ganhando de 1-0. Tava o time completo. Tava o time completo. Quer dizer, menos o Ricardo, que foi expulso no jogo passado, que fez muita falta. Ricardo volante. A gente tinha mais uns 3, 4 machucados também. Mas basicamente a equipe era titular. Primeiro tempo só deu a gente, ganhamos de 1-0. Chegou no início do segundo tempo com 2 falhas nossas. Tomamos gol aos 2, 3 minutos do segundo tempo. Já deu uma caída a equipe. Continuamos jogando bem, mantendo, mas eles fizeram com outra falha nossa, fizeram 2-1. Mantiveram o resultado até o final. Nós tivemos mais 2, 3 jogadores machucados. Não tinha quem colocar. O jogador ficou machucado em campo. Esse foi o grande problema, mas merecida a vitória do Santa Cruz. Soube cadenciar o jogo inteirinho. Nós corremos muito no primeiro tempo e o segundo tempo só deu eles. Muito bem. Chegamos aos minutos finais do programa. Mas temos a próxima rodada. Aí, coisa, o Ivan, ele surpreende de vez em quando. Ele tem que falar do Bogi. Esse é um jogo de 6 pontos. Olha lá, Tucurense e Metal. 6 pontos. 6 pontos. Porque a Metal tá em quarto com 6 pontos, nós estamos em sexto com 3. Se ganhar, a gente já toma o lugar deles. Tem que chegar chegando, né, João? Nova Santa Cruz e Unidos do Mirante. Unigê e Santa Cruz, Martim Francisco e Floralto, Vila Dias e Unidos do bairro do Garcês. Essa rodada vai acontecer só no dia 20. O Dia das Mães vai ter rodada. Mas vocês se recordam que eu falei para vocês? Que o nível esse ano tá bem forte. Tá bem equilibrado. Quem ganhar ali tá bem ganho, sabe? Você comentou logo no início da Desde o primeiro programa eu tô falando para vocês que o nível esse ano tá bem melhor. Eu acho bacana isso, entendeu? Tirando as 2 equipes que estão em último lugar com 0 ponto, todas as equipes têm condição de classificar. Bom, então agora, você vê que no final é resultado, o negócio é dinâmico. O negócio é aquele jogo dinâmico. Vamos falar de Mojimirim, então.
Eita, aí não dá, né, mano? A pegada já de cara assim. O Mojimirim levou de 5-1 do Brusque. Ficou com ciúmes do Santos. O Prudentópolis venceu o São José. Não, esse resultado tá errado. Tá errado? São José venceu de 1-0, é o contrário. Então, nós corrigimos aí. O São José venceu, porque daí fica mais difícil o Mojimirim. Vamos lá, próxima rodada, então, São José pega o Prudentópolis e o Mojimirim vai até Brusque enfrentar o Brusque, que jogou em Águas de Lindóia e foi 5-1 e lá estava João Banana. Vocês falam, né? Foi 5-1, mas não, quem não viu o jogo acha Só que... rapidamente, João, eu quero o seu comentário, ele já para dar aquela fechada. Tanto que lá o São José venceu, está com 9 pontos. 3 jogos, 3 vitórias, Ivan. E o Brusque praticamente classificado, de repente, São José já garantindo aí, o Brusque com meia dúzia, o Prudentópolis com 3 pontos e o Mojimirim 0 pontos. Incrível que pareça, o Mojimirim Esporte Clube ainda tem chance. Só tem que ganhar as 3 partidas. Tem na matemática, né? Mas assim, é interessante. Eu acho que o otimismo faz parte do ser humano. Claro. Mas que frase bacana, né, Eugênio? Não, nós temos que falar. O otimismo faz parte. Tem que acreditar, né, João? Eu não gosto de ser pessimista. Mas assim, nós temos que ser otimista e realista. Você tirou a palavra da minha boca. Realista. O Mojimirim tinha 2 chances dentro de casa para fazer resultado, acabou perdendo. E perdeu de forma elástica o último e João esteve lá. Pode nos falar com mais propriedade. Então, isso que eu estou falando. Quem vê o resultado não vê o jogo. O primeiro tempo só deu o Mojimirim Esporte Clube. Só o Mogi. O Mogi errou 3, 4 gols. Sofreu um pênalti americano, driblou 2, 3, driblou o goleiro, sofreu o pênalti, converteu o pênalti. E só estava dando o Mojimirim Esporte Clube. Numa falha que o juiz já estava avisando o americano e um atacante deles, o atacante empurrou o americano, o juiz não viu. O americano caindo foi e puxou o atacante na queda dele, para cair os dois. O juiz deu pênalti. Aos 43, 44 do primeiro tempo, terminou empatado. Agora, chegou no segundo tempo, a força física do Mojimirim Esporte Clube caiu a 0. 2 jogadores acabaram com o Mojimirim Esporte Clube. O ponta esquerda deles... Que fez 4 gols, né? Não, o atacante, vocês estavam falando de atacante de área, é o Lima. Vocês lembram daquele Lima antigo? Tá gordão, carecão. Dentro da área fez 4 gols. Foram todos pela ponta esquerda, ele fez 4 gols do mesmo jeito, da mesma condição. Pela falta de condicionamento físico do Mojimirim Esporte Clube. Perdeu a força física. Bom, nós temos aí mais 5 minutos de programa, ou seja, 5 minutos é bastante. E você acha então que o condicionamento físico foi crucial? Não a preparação em si, porque eu conheço o preparador Rodrigo, sei que ele faz um bom trabalho, mas você percebe, a hora que eu cheguei no estádio, a gente já perdeu de 2-0. Eles estavam com um belo ônibus de primeira linha, nós estávamos com o micro-ônibus todo quebrado. Então, quer dizer, foi daqui para lá desconfortável. Eles ficaram em hotel de primeira, alimentação de primeira, suplementação de primeira. Suporte. Não é? Suporte. Hoje em dia, no futebol, se você não tem suporte, é difícil Nós não alcançar temos. resultado. É nessa conversa que eu queria colocar, Diego. Exatamente você que também teve uma Faz experiência, preparação, você pode dizer melhor. Preparação, você pode falar melhor pra gente também. Quando você trabalha com suporte, cara, é diferente. Porque às vezes você pode não chegar nos resultados, mesmo tendo suporte. Assim como os clubes grandes, às vezes pega um time menor e acaba perdendo. Mas ele trabalha mais tranquilo. Agora, pegar um que tem, outro que não tem... Agora, se você pegar um time que tenha o suporte, tem condição, alimentação, suplementação, é tudo certo, descanso é super importante. O que ele falou é super importante para o atleta. Ele chegar bem, num ônibus bom, confortável, com ar-condicionado. Ah, mas tem que dar conforto? Tem que dar conforto. Sim. O cara trabalha com o corpo. Você enfrenta um sol de 40 graus, como que você vai jogar? Sendo que você não dormiu bem, sua cama não estava bem, sua alimentação não foi boa. Transporte e o seu transporte foi pior ainda. Então, assim, o que ele falou não era para ser, mas tem total influência na questão física. O suporte que você dá para o seu atleta é o que vai fazer tirar o máximo dele. Porque não adianta, o cara vai chegar a 50%. Pô, já não dormi bem. Não comeu bem, não tomou um bom café. Já não comi bem, já não... Vou indo mal, tô indo numa van. Pô, como você coloca um atleta de alto nível numa van? E você via o time adversário todos tomando Gatorade, o nosso mal é uma águazinha que alguém levou lá. Às vezes pegaram do vestiário. Influencia muito, né, Daniel? Muito. Não, influencia. E essa questão do Mojimirim especificamente, não é essa questão desse jogo. O Mojimirim já vem sem esse planejamento, já vem sem estrutura, já assim há muito tempo. Então o jogador que chega no clube, ele chega com uma esperança, ele chega sonhando com aquele clube do Mojimirim que era antigamente, que não tem mais. Então ao passar do tempo, você treina demais,
Porque o jogador, ele treina muito, ele treina cedo, ele treina tarde. E aí chega na hora de ter as reposições, de ter ali aquele descanso, porque a alimentação você põe aí 80% também para o atleta. Olha, e o professor Carlos Júnior fez tudo que podia fazer. Tinha 3 atletas no banco. 2 em condição de jogo. Isso, terceiro... eu penso assim, isso é um ambiente que você cria. Se você quer classificar, você tem que criar um ambiente bom. Vou dar um exemplo da Alemanha quando veio jogar no Brasil. Não sei se vocês acompanharam. Acompanhamos. A Alemanha fez um centro de treinamento na Bahia, trouxe todos os familiares, Porto Seguro. Criou um sistema deles relaxarem, ter a família por perto, se alimentarem, se condicionarem, para deixar eles à vontade para jogar futebol. E o resultado? A gente viu. 7 no lombo nosso e depois o título. Mas é isso que está a diferença. Planejamento, né? É planejamento. É você montar, o que o meu jogador precisa? Ele gosta de ficar perto da família. Leva a família do cara perto. Ele se sente mais à vontade. Ele come, tem que se alimentar bem. E outra, ali o cara consegue monitorar o time inteiro. Ô Diego, eles conseguiram trazer até a torcida brasileira torcendo para eles. Todos usando a camisa da Alemanha. Um planejamento. Eu acho que é o que mais falta no Mojimirim hoje. Por termos de organização, não tem um planejamento. Nenhum. Às vezes você pega um time até muito menor. Vou dar um exemplo para você que acho que está na Bzinho ou na A3, não sei. O Olímpia. Eu acompanho um pouquinho do futebol profissional. O Olímpia é um time simples, mas muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Paga certinho, alimentação boa. Não paga muito? Não paga muito. É o que era o Mojimirim quando era o seu Wilson. Nunca pagou muito, mas sempre pagou o essencial. E sempre deu o essencial. E todo mundo queria jogar, né? Porque sabia que ia receber. Essa era aí, como você citou bem, eu também trabalhava na imprensa na época, não era alto salário. Não era alto salário. Porém, a estrutura fora do administrativa, na questão financeira, Piada e a estrutura pro jogador era de primeiro mundo. Tanto que na época nem a Ponte, nem o Guarani tinham CT. Nem o Corinthians não tinha CT. Não tinha CT. O Mojimirim tinha. Tanto que eles mandavam jogo no Mojimirim. Sem dúvida. Né? O estádio do Mojimirim era o melhor estádio do interior. O Corinthians cogitava jogar em Mogi, São Caetano cogitava jogar em Mogi. São Paulo foi campeão aqui dentro. São Paulo foi campeão. Então, assim, é aí que eu falo pra você da questão da organização. Quando você organiza uma situação, por mais que você não chegue no resultado que você imagina, mas você vai perto. Você vai muito perto. Porque a margem de erro é muito baixa. Agora, quando você não tem planejamento, para onde você vai? Não tem planejamento, eu não sei qual é o meu objetivo. Agora, a verdade, cara, é que o Mojimirim virou um saco de pancada em todas as competições que participa. Foi assim na série B, C, na B, na D. E hoje, com esse resultado, novamente, de todas as equipes, é a pior. Da Série D. Competição Nacional 2019, empatado junto com o time de Alagoas, se eu não me engano, é Muricy de Alagoas e Mojimirim tem as 2 piores campanhas no Brasil. Novamente. E olha, então, nenhum dirigente presente, viu? É uma coisa muito... O programa tá, né, tá terminando, então isso aí estende vários temas, né? Vamos aguardar, faltam mais 3 rodadas, como o João, extremamente otimista. Você está muito otimista, João. Muito. Tem que estar mais otimista assim do seu time também. Mas assim, eu ando acompanhando. Até onde o treinador tá compensa manter tudo isso? Essa é a minha pergunta. Porque quando a coisa não tem condição de se manter, às vezes, sei lá, é uma coisa triste de falar, mas às vezes parar porque para também sair sendo saco de pancada, como tem sido nos últimos 3 anos, é complicado, né? Você acaba num movimento, não acontecendo nada, né? Não sei se acontece alguma coisa, a gente não sabe. Enfim. Acontece muita coisa pelos bastidores. Porque não é possível, né? Coisas ruins. Um time só levar porrada nos últimos 3 anos e tá tudo bem, tudo tranquilo, e não ter uma água, não ter um... Pô, Gatorade, até eu tomava. Até eu tomava. No jogo passado eu levei Gatorade pra ele. O João levava Gatorade no futebol amador, não é? Eu levo. Até eu tomava de repórter e ela dava uma bicada no negócio lá. E não tem isso aí por... Então, alguma vez faltou pra gente na base, quando você tava comigo no Clube Jano? Todo jogo não tinha? Pô, então, não assim, era bem organizado, planejado, a gente ganhava tudo. É organização, é que nem o João falou, às vezes os caras, sei lá, quem assumiu como diretor, buscar parceiros. Pô, não preciso ter muito, mas preciso ter alguma coisa. Pô, que você pode me ajudar, Daniel? Eu te ajudo com X. Não é muito, mas é o essencial. Pô, Banana, que você pode me ajudar? Eu te ajudo com X. E certeza que tem pessoas que querem ajudar o Mojimirim. Mas pelas condições de administração, acaba não ajudando. O professor Carlos Júnior parou na entrada de Águas de Lindóia, comprou mexerica para dar para os jogadores.
Isso é complicado. Não, o estado de calamidade. É o que mas aí a questão que você está falando, só para interromper, mas eu queria que você falasse, aí vai da humildade da administração. Com certeza. Ajuda, né? Se Com não certeza. está dando conta... Na realidade, o presidente, ele terceirizou. Está terceirizado. Uns gestores aí que só tem o nome de gestores, que gestor Mas não assim, sabe é nada. granada. Aí que tá, quando você terceiriza ou arrenda alguma coisa, você espera que aquela pessoa vá melhor que você, porque você não deu conta de fazer. O cara que está tomando conta, que assumiu, é o Botijão e o Granada. Explodiram. Já Teve explodiu. botijão aí que vazou, que quase explodiu. Teve botijão que vazou aí. E o público ontem? 29 pagantes. 29 Ah, pagantes. mas também longe de casa, meu. 29 pagantes. Já uma tava na minha vergonha. terra lá. Posso ser sincero, R$400 desde quando a gente jogava no Mojimirim também, Não, o público sempre o foi público eu. sempre foi fraco. A Desculpa, ver- a mas verdade- o Mojimiriano também é um pouco, tem uma parcelinha de culpa. Eu falei isso aqui já. Tem uma parcela de culpa, porque eu joguei no Mojimirim, eu posso falar com propriedade. Até o Mojimirim só levava público quando jogava contra o Corinthians, contra o Palmeiras, Time contra o grande. São Paulo, contra É os que o grandes. povo vinha ver os grandes. Agora, quando torcer pros pegava, grandes. um Oeste de Itápolis, quando Tinha pegava uma Ponte Preta, 600 que é um pessoas. clube grande, um Guarani, quando jogava, não dava 500 pessoas. Pô, é inadmissível um cara que fala que é torcedor e assistir contra o Corinthians. Pô, aí é fácil. Eu vou lá pra ver o Corinthians. A verdade, eu acho que o torcedor mojimiriano, há muito tempo, largou o Mojimirim. Tanto é que essa situação que o Mojimirim está, a gente tem poucas pessoas, pelo Comentando. tamanho da cidade, Comentando a respeito. tentando brigar, que é o grupo SOS, que é o Carlão Correia, que é mais um ou outro ali. Então, assim, é um grupo muito pequeno que briga pelo Mojimirim e o resto da cidade não está nem aí pro Mojimirim. tá. Porque se a cidade em si, de fato, tivesse preocupado com o Mojimirim já há algum tempo e mais gente tivesse entrado nessa briga, eu acho que talvez já teria colocado esse pessoal para correr, talvez estaria numa situação melhor. Eles Talvez. não estão nem vindo aqui, viu? E digo mais, hein, tem muitos atletas de Mojimirim jogando pra fora que tinha total condição de alavancar o Mojimirim. Não vou dizer que ia resolver, mas ia mas alavancar. melhor que isso aí. E Ia alavancar. não ia passar a vergonha que está passando Ia hoje. alavancar. E estão jogando ainda no cenário do futebol brasileiro. Então, assim, às vezes eles buscavam muito atletas de fora de Mogi. Pô, tem tanto jogador bom aqui. Vamos citar o Amaral, que só jogou em time grande, o William Magrão, o Robicinho, que é um amigo nosso que vive rodando no Nordeste. Aí todo mundo fala, por que ele roda no Nordeste? Porque aqui ele não tem mercado. Pô, ele não poderia jogar no Mojimirim? Poderia, mas já chamaram ele para jogar no Mojimirim? Nunca chamaram. O caso do Regis, que é um atleta, o Nando. O Reis acabou de ser artilheiro. Pô, Só aí você já falou metade do Não, time. eu já falei 5 atletas que poderiam alavancar o Mojimirim. Você entendeu? Então, assim, é o que o Daniel falou. Às vezes ninguém abraça a causa. Todo mundo olha, se comove, mas não quer pegar. Não quer levantar do banco para ir lá ajudar. Entendeu? Só se comoveu. Nossa, o Mojimirim tá nessa... Pô, que situação chata. Ô, Banana, vamos tentar ajudar. Vamos tentar ajudar. Vamos, Daniel, vamos. Você reuniu 10, 5, 15, 20, você vai ver, tem um monte de gente te ajudando. Entendeu? Só que ninguém tem essa iniciativa de ajudar de verdade. Não, o cara não tem coragem de pagar R$10 para assistir um jogo do Mogi. E a iniciativa também tem que partir lá de cima para ver se eles querem ser ajudados, porque a impressão que dá parece que quanto mais eles se afundam, mais distante eles querem ficar. Mas se fecharam, né? Tipo, nós estamos bem, mal, né? E não quero ajuda, não... Enfim, é realmente triste. Você vê também que você vê nós aqui do Tocando de Letra falamos do Mojimirim, mas também a imprensa, de maneira geral, também já não está focando mais. Então, assim, é uma coisa, virou saco de uma coisa pancada. muito triste, porque quem já vivenciou alguns momentos... Quem do viu, Mojimirim, viu. Quem viu, viu. Quem não viu, é que agora nem o União agora- São João de Araras, não vai ver mais nada. Agora, o ano que vem, só tem o Paulista da Bezinha, só pode jogar sub-23, não tem mais nada para jogar. Aí é molecada. E tem que, se quiser entrar para 2020 no cenário nacional, tem que ganhar a Copa Paulista, tem que montar um time para ganhar a Copa Paulista. Ou seja, a situação fica mais complicada ainda. Bom, pessoal, estamos até um pouco a mais do tempo. Bem a mais. Bem a mais, só que valeu a pena. Tocando de Letra vai ficando por aqui. Quero agradecer ao nosso convidado, Digo. Venha mais vezes no nosso programa. Parabéns novamente pelo título. Eu acho que não só a questão do título da Aparecidinha, mas outras experiências como jogador, como preparador físico, como professor de educação física. Enfim, venha mais vezes no nosso programa. Está aberto aí para a gente conversar nas próximas vezes aí. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradecer o João, o Daniel, que já me acompanham há um bom tempo.
E queria mandar um abraço antes de ir embora, né, pra galera lá da Aparecidinha. O seu João, o Joãozão, o Zé Carlos, o Vardo. São pessoas que fazem o time rodar, né? Fazem o time chegar onde chega, assim como tem outros lá no bastidores. Carlinhos, o Rafinha, que deve estar todo mundo assistindo lá. E mandar um abraço pra eles e... Seu treinador. O meu treinador, o Arley, pô, se não falar do Arley aqui é Você duro. vem como porta-voz do Arley aqui, ó. Mas é que ele tá calejado, né? O Santa Cruz deu 2 nele, aí ele tá meio... ele tá lembrando do Santa Cruz a toda hora, né, Arley? O Arley. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui, né? E expor um pouco da minha pessoa. E estarei toda vez que me chamarem aí, estou à disposição. Hein? Com certeza virá mais vezes. João, obrigado aí pela presença mais uma vez. Obrigado, até a próxima. Pelo corre-corre hoje no grupo, correndo com as informações. Tamo junto. O João é rápida coisa, né? Ele acelera, ele joga serviço no Ivan, que o Ivan fica toda, né? Vai mais ou menos isso aí, né, Ivan? Obrigado aí, João, mais uma vez. Obrigado, até a próxima. Maravilha. Quero agradecer, Daniel. Valeu, Eduardo Carinta. Obrigado aí a presença do Jailson, do Digo. Mandar um abraço também para todos os amigos aí que estão nos assistindo. E até semana que vem, né? Com os trabalhos técnicos de Ivan Kotsura e também com... Ele fala os bastidores para nós todos aqui, né? Porque isso, não aquilo, o Ivan conhece... O Ivan não precisa inverter, trazer ele aqui também, na mesa aqui. O Ivan é o cara de dentro do futebol. Se for campeão do Amador, vai vir aqui, viu, Ivan? Trazer o troféu, é mais ou menos isso, né? Esperamos isso aí. Diego? Ele anda tirando sarro de mim da Tucurense no Master. Eu quero ver ele na primeira divisão, depois a gente conversa. Vai ser uma briga boa. Pra você, uma excelente segunda-feira, um ótimo começo de semana. A gente volta segunda-feira com mais um Tocando de Letra. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.